Olá! Vem aprender mais sobre o magma. O magma é um material líquido rochoso e que tem como origem a fusão de rochas, tanto do manto como da crosta terrestre. Esta fusão ocorre entre os 800 e os 1500 graus Celsius. O magma é composto por silicatos e uma quantidade variável de gases dissolvidos. Pode ainda conter também cristais em suspensão, que, por terem um ponto de fusão superior, vão se manter no estado sólido. Os magmas formam-se em locais com intensa atividade tectónica, como por exemplo em placas com limites divergentes ou convergentes. Os magmas são constituídos essencialmente por silício, alumínio, ferro, magnésio, cálcio e potássio, que estão normalmente sob a forma de óxidos. Para além disso, são constituídos também por água, assim como por outros elementos, como o cloro, o boro e o fósforo. Quanto à classificação dos magmas, esta depende da quantidade de sílica que o magma tem. Esta sílica normalmente está sob a forma de SiO2. Portanto, magmas pobres em sílica apresentam uma quantidade de 50% de sílica e são designados de magmas basálticos, com um ponto de fusão muito elevado, cerca de 1300 graus Celsius. Os magmas com constituição intermédia de sílica apresentam cerca de 60% da sua constituição em sílica. São chamados de magmas andesíticos e têm um ponto de fusão intermédio, cerca de 1000 graus Celsius. Quanto aos magmas ricos em sílica, cerca de 70% da sua constituição são designados de riolíticos, com o ponto de fusão mais baixo, cerca de 800 graus Celsius. Com a diminuição da temperatura, o magma arrefece e, portanto, formam-se cristais graças a um processo designado cristalização. Dependendo da rapidez deste arrefecimento, podem ocorrer dois fenómenos, ou seja, se o arrefecimento ocorrer mais à superfície, vai haver uma diferença abrupta tanto de temperatura como de pressão, levando a um arrefecimento muito rápido. Isto traduz-se numa ausência de cristais, uma vez que não tiveram tempo suficiente para cristalizar. Por outro lado, se o arrefecimento ocorrer mais em profundidade, em que há uma diferença de temperatura e de pressão mais gradual, então vai haver uma cristalização sequencial e, portanto, as substâncias vão adquirir estruturas e composições diferentes das iniciais. A esta cristalização sequencial dos minerais chama-se cristalização fracionada, em que vão ser cristalizados os minerais desde aqueles com maior ponto de fusão àqueles com menor ponto de fusão. A cristalização fracionada é um dos processos responsáveis pela diferenciação magmática. Norman Bowen aqueceu pó de rochas magmáticas e observou que obtinha magma artificial. Chegou, por isso, à conclusão que diferentes minerais possuíam diferentes pontos de cristalização, tendo ainda observado que, quanto maior o ponto de fusão de um mineral, mais rapidamente ocorria a sua cristalização. Foi com base nestas conclusões que criou a série reacional de Bowen. A série reacional de Bowen é composta por dois ramos. O ramo da série descontínua, ou dos minerais ferromagnesianos, que, como o nome indica, possuem todos ferro e magnésio, compostos por a olivina, a piroxena, a fíbula e biotite, a temperaturas sucessivamente menores. Neste ramo, à medida que a temperatura diminui e os minerais se vão formando, vão reagir com o líquido residual em volta. Desta forma, vão produzir um novo mineral com tanto uma composição química como uma estrutura interna diferentes. Contudo, vão ser estáveis nas novas condições em que se encontram.
Por outro lado, temos o segundo ramo, que é o da série contínua, ou das plagioclases. Aqui, da anortite à albite, quando reagem com o líquido residual, não vão gerar minerais diferentes, mas sim apenas pequenas alterações entre si, designando-se por isso minerais isomorfos. Isto quer dizer que apenas vai alterar a quantidade relativa de cada um dos seus compostos. Por exemplo, a anortite tem 100% de cálcio, enquanto que a albite tem 100% de sódio. E todos os minerais entre estes dois têm diferentes quantidades de um e de outro. Com esta série reacional, podes ainda chegar a outras conclusões. Como, por exemplo, quando tens um magma basáltico, podes prever encontrar, por exemplo, olivina e piroxena, assim como a anortite. Mas não esperas encontrar moscovite, nem quartzo. Este tipo de rochas são rochas básicas e, caso sejam geradas em profundidade, são gabros e, se forem originadas à superfície, são basaltos. Da mesma forma com o andesítico, por exemplo. Estás à espera de encontrar biotite e albite. Não esperas encontrar olivina nem quartzo. Sendo um tipo de rocha intermédio, se for originado em profundidade, é um diorito, e se for originado em superfície, é um andesito. O mesmo para o granito e para o riolito. Bom trabalho e vemo-nos num próximo vídeo.